Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação da função do ventrículo esquerdo. Esse é um tema bem complexo, então eu vou começar do básico e partir para coisas mais complexas. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, por que vale a pena a gente entender um pouquinho como eu avalio a função do ventrículo esquerdo? Eu já tinha mostrado esse fluxograma aqui para vocês em outra aula, né? Mas se eu pego um paciente com choque dentro da UTI, a primeira coisa que eu vou fazer é um ecocardiograma para fazer o diagnóstico diferencial da causa do choque do meu paciente. Eu começo descartando absurdos, né? Por exemplo, olhando se eu tenho algum sinal de sobrecarga de ventrículo direito, que vai me fazer pensar que o meu paciente está chocado por um TEP, ou se eu tenho um grande derrame pericárdico, que vai me fazer pensar que meu paciente está chocado por um tamponamento cardíaco. A avaliação dessas duas condições é um pouco mais específica do que isso, mas eu já abordei isso em aulas diferentes. Descartando absurdos, o próximo passo para eu saber por que meu paciente está chocado é avaliar a função cardíaca. Então, eu preciso saber se a função cardíaca está reduzida e eu posso estar diante de um choque cardiogênico, ou se a função está normal ou, inclusive, aumentada, e eu posso estar diante de um choque séptico, no caso do débito cardíaco aumentado, e um choque hipovolêmico, no caso de um débito cardíaco reduzido, mas com uma função cardíaca com a contratilidade preservadas, né? De qualquer forma, o tratamento do choque séptico e do hipovolêmico inicialmente vai ser parecido, né? Com exceção de que no choque hipovolêmico eu não vou dar, obviamente, antibióticos, né? Mas, bom, o que a gente está aqui para discutir agora é choque cardiogênico e como eu faço essa distinção de se o choque do meu paciente tem componente cardiogênico ou não. Vamos falar então um pouquinho de função do ventrículo esquerdo, e a primeira coisa que eu quero deixar clara é que a função do ventrículo esquerdo é bem diferente de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Quando eu falo de função do ventrículo esquerdo, tem muitas outras coisas envolvidas, por exemplo, a função sistólica em si, a função diastólica do ventrículo esquerdo, a contratilidade segmentar e também a função valvar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ter um paciente com função sistólica absolutamente preservada e uma disfunção diastólica importante. Isso acontece muito, por exemplo, no IAM. Não necessariamente você vai fazer uma disfunção sistólica, mas nosso paciente pode ter uma disfunção diastólica e isso ocasionar um choque, né? Eu posso ter um paciente com contratilidade segmentar preservada, né? Que tem uma disfunção sistólica, né, uma hipocinesia difusa. Ao mesmo tempo que eu posso ter um paciente com uma contratilidade segmentar alterada, paciente com infarto também, mas que o resto do coração está hipercinético, compensa isso, então ele tem um débito cardíaco adequado. Mais um exemplo. Não adianta de nada eu ter uma contratilidade segmentar adequada, função sistólica e diastólica adequadas, se eu tenho uma disfunção valvar importante. Por exemplo, imagina um paciente com uma insuficiência aórtica. Mesmo que eu calcule o VTI e o débito cardíaco do meu paciente, eles estejam excelentes, se tudo que sai pela válvula aórtica está voltando para o VE em função de uma insuficiência aórtica importante, meu débito cardíaco efetivo vai ser péssimo. Então, assim, essas quatro coisas têm que andar em conjunto para eu avaliar de forma adequada a função do ventrículo esquerdo, mas o que a gente vai falar aqui dessas quatro hoje é a função sistólica e eu vou comentar as outras coisas em aulas seguintes. Vamos lá? Bom, a função sistólica pode ser avaliada de várias formas, eu vou dar aqui algumas delas, tá bom? Eu posso fazer o que eu chamo de eyeball, que é olhar, e assim, se você já tem um pouco de mão de ecocardiograma, só de olhar você pode falar, olha, função normal, disfunção discreta, moderada ou importante do ventrículo esquerdo. Eu posso também fazer o cálculo em si da fração de ejeção, e aí eu vou usar o Takeoff e o Simpson. E eu posso também fazer o cálculo propriamente dito do débito cardíaco. Lembrando que a gente já, em uma aula anterior, a gente já comentou um pouquinho como é que eu faço para calcular o VTI e o débito cardíaco com o ecocardiograma. Então, dessas três coisas aqui, eu vou comentar as primeiras duas e a terceira, débito cardíaco em si. A gente tem uma outra aula no nosso YouTube. Bom, antes de falar de como é que eu faço esses cálculos, a gente tem que ter uma noção dos diferentes cortes, né, ou planos que eu posso ter no meu coração, no meu VE especificamente hoje. Eu tenho aqui o eixo longitudinal, né, que o coração vai aparecer assim para mim, no eixo paraesternal longitudinal. Assim como eu tenho aqui embaixo, na ponta do coração, né, o plano apical, e no plano apical
eu vou ter o meu coração aparecendo assim, dessa forma, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, e eu vou estar cortando ele assim, da ponta em direção à base, né? E aqui é a janela que a gente chama de apical 4 câmaras. Bom, aqui está demonstrada a parede torácica do meu paciente, onde eu consigo obter as principais janelas, né? E a gente vai usar aqui a janela parasternal, para a obtenção da janela parasternal eixo longitudinal, e aqui essa janela apical aqui para obter a janela apical 4 câmaras e a apical 2 câmaras. Então, a gente vai falar dessas duas janelas aqui hoje. Bom, primeira janela, parasternal, eixo longitudinal. Eu vou botar o probemark do meu ecocardiograma apontado para o ombro direito do paciente e eu vou obter essa imagem aqui no esquema que corresponde a essa imagem aqui do lado no ecocardiograma. Como a câmara mais anterior é o ventrículo direito aqui, logo aqui na parte de cima da minha tela eu vou ter o ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, e aqui vai ter a válvula aórtica, a via de saída do VE, tá? E aqui a válvula mitral. Então, essa é a janela parasternal eixo longo. E essa daqui é outra janela que eu tinha comentado, que é a janela apical 4 câmaras. Eu vou ter o probemark aqui na ponta do coração, e o que eu vou obter é essa imagem aqui do lado, né? O meu probe está diretamente na ponta do VE, aqui é o VE, septo interventricular, ventrículo direito. Aqui eu tenho a válvula tricúspide, átrio direito, aqui o septo interatrial, átrio esquerdo e a válvula mitral aqui do lado, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso essas janelas para conseguir fazer os cálculos da função do ventrículo esquerdo. Por último, a última janela que eu vou obter, né? Se na janela anterior eu estava com o probemark no ápex cardíaco, né? Com o probemark apontado para 3 horas da tarde, eu vou pegar esse probe e eu vou fazer um giro no sentido anti-horário, 90 graus, e o que eu vou obter é a janela apical 2 câmaras, que está representada aqui, ó, passando de um eixo apical 4 câmaras para um 2 câmaras. Eu só fiz um giro do probemark 90 graus, sentido anti-horário, agora o probemark está apontado para a cabeça do meu paciente, e eu vou ter essa imagem daqui. Aqui embaixo é o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, e aqui é a parede anterior e a parede inferior do VE. Quando eu for fazer uma aula para vocês de disfunção segmentar, a gente comenta um pouquinho mais os cortes que eu uso para avaliar diferentes paredes, tá? Então, são essas 3 janelas que eu vou usar: parasternal longitudinal, apical 4 câmaras, apical 2 câmaras. Está aqui representado pelo símbolo A2C. Bom, o take-off, né, a primeira forma de avaliar a função cardíaca, a primeira coisa que eu faço, aqui em cima eu estou avaliando a dimensão do ventrículo direito, isso a gente não usa, tá? O que eu vou avaliar? Aqui tem uma medida do septo interventricular, aqui uma medida da dimensão, né, do maior diâmetro aqui do ventrículo esquerdo, tá? Isso aqui na diástole, e aqui a medida da parede posterior do ventrículo esquerdo, também na diástole. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o ventrículo e eu vou congelar a imagem, e eu vou rodar ela para frente e para trás até achar as dimensões máximas, que teoricamente corresponderia ao volume diastólico final, e eu vou medir essas dimensões na diástole, e em seguida eu vou medir o tamanho da cavidade intraventricular na sístole. Então, vejam, aqui eu tenho as medidas na diástole, aqui eu tenho as medidas na sístole, e se eu colocar o meu ecocardiograma em medidas, avaliação de fração de ejeção, e fez essas medidas aqui, ele vai te orientando, né? Ele vai te dar a fração de ejeção por esse método. Reparem que eu não estou avaliando todos os lugares do ventrículo esquerdo, eu estou avaliando só essa região aqui. Então, imagine que essa região está boa e eu tenho uma região aqui embaixo com um déficit de contratilidade segmentar. Eu não vou estar vendo isso, eu vou achar que a fração de ejeção é normal. Ao contrário, eu pego um paciente que tem uma disfunção segmentar justamente aqui, né? Eu vou ter uma fração de ejeção reduzida, né? E se o resto do coração tiver hipercinético compensando isso, eu não vou conseguir enxergar. Então, tem várias limitações essa forma de medir a fração de ejeção. A outra forma, que talvez seja uma das mais acuradas, é fazer o Simpson. O Simpson, a gente também chama ele de soma dos discos, né? Eu pego o ventrículo esquerdo e eu divido ele em vários discos, assim. Cada disco vai ter uma área e vai ter aqui uma altura, né? E através da soma desses vários discos aqui,
eu vou conseguir avaliar qual é o volume diastólico final e no final da diástole, e depois eu vou repetir essas medidas no final da sístole e eu vou ter o volume sistólico final, e eu consigo saber quanto saiu de volume e qual é a fração de ejeção através dessa forma, né? Eu tenho que fazer essa avaliação em dois eixos ortogonais entre si. Então, por exemplo, aqui eu tenho um apical 4 câmaras, eu teria que girar 90 graus para fazer a mesma medida no apical 2 câmaras, e aí eu consigo fazer o cálculo da fração de ejeção através do método de Simpson. Aqui tem um exemplo, tá? Aqui eu tenho primeiro uma janela apical 4 câmaras no final da diástole, e o que eu fiz foi selecionar Simpson lá no meu aparelho, e eu fui desenhando essa linha daqui, tentando ver bem as bordas do endocárdio. E aqui a grande dificuldade de eu fazer tanto a primeira forma quanto o Simpson, a gente precisa ter uma visualização boa, não só do ventrículo, mas principalmente das bordas do endocárdio, para eu fazer as marcações de forma adequada. Eu sinalizei aqui para vocês, reparem que eu não incluo essa borda, isso daqui é um músculo papilar, eu não incluo ele na medida, eu passo reto dele aqui, eu não, aqui também, mesma coisa, passo reto dele, não é para incluir músculo papilar na medida, eu só quero marcar o endocárdio. Fiz na diástole, rodei o aparelho um pouquinho para frente, a imagem, cheguei no volume sistólico final aqui, que é quando a cavidade está o menor possível, e delineei mais uma vez aqui a cavidade, e aí eu ponho calcular e o aparelho vai me dar a fração de ejeção pelo método de Simpson, tá? Bom, reparem que aqui eu tenho só uma das medidas, que é o apical 4 câmaras. Aqui em detalhe, eu passando reto do músculo papilar, eu não incluo ele na medida. E como eu tinha comentado, eu tenho que fazer isso tanto no 4 câmaras como no 2 câmaras. Eu faria isso na apical 2 câmaras também, a mesma medida, e aí ele consegue me dar a fração de ejeção pelo método de Simpson. Não é tão fácil de fazer, tá? Eu acho que o mais prático, se você não é ecocardiografista, intensivista, é talvez ter uma noção geral pelo eyeball, e eu vou mostrar uma outra forma para vocês, que é o EPSS também. Bom, falando aqui do eyeball, né, vou primeiro mostrar um ventrículo esquerdo bom. O que eu quero que vocês reparem aqui? Eu tenho um ventrículo esquerdo aqui, átrio esquerdo e a aorta. Reparem que todas as paredes contraem bem, né? E reparem também que esse folheto aqui anterior da válvula mitral quase bate lá no septo interventricular. Isso aqui é uma função do ventrículo esquerdo que está boa, tá bom? Bom, vou passar aqui para o próximo e mostrar para vocês agora, lado a lado, um ventrículo bom, que é esse daqui, que a gente está sinalizando, e do outro lado, o ventrículo ruim. Olha como a parede mexe menos, olha como a cavidade do ventrículo esquerdo continua grandona na sístole, né? Eu não tenho um encurtamento aqui do tamanho do ventrículo esquerdo na sístole. E reparem também que a válvula anterior, desculpa, o folheto anterior da válvula mitral também não chega nem perto do septo interventricular. Tudo isso são sinais de que o ventrículo esquerdo não está bom. E quando eu pego casos extremos, como esses aqui, um muito bom e um muito ruim, fica fácil de ver botando lado a lado, mas às vezes, quando eu estou vendo o paciente sem ter um parâmetro normal do lado para comparar, fica difícil, ou também quando eu tenho uma função intermediária, também fica difícil avaliar dessa forma, tá? Eu quero mostrar para vocês também em um outro corte, que é o parasternal eixo curto, tá? Da mesma forma, eu vou ter aqui um ventrículo bom e aqui do outro lado um ventrículo ruim. Imagine que vocês estão colocando o dedo aqui no meio do ventrículo e olhem como as paredes se aproximam aqui da minha setinha. E se eu fizer a mesma coisa no outro ventrículo, eu vou botar aqui meu mouse aqui e as paredes não se aproximam, não chegam nem perto da minha setinha, né? Porque a função está realmente reduzida, né? Bom, aqui era só um outro corte, né? E aqui eu também vou mostrar para vocês, no apical 4 câmaras, a diferença de um ventrículo bom e o ventrículo ruim, só pelo eyeball, né? Só para eu dar uma olhada. Olha aqui como ele contrai bem, e a cavidade fica bem pequenininha na sístole. E aqui mesmo no outro lado, no exemplo de ventrículo ruim, mesmo na sístole, eu continuo com a cavidade ventrículo esquerdo gigante, né? Porque eu tenho uma fração de ejeção péssima aqui desse lado,
tá? Então, isso é uma das formas de fazer a avaliação da função do ventrículo esquerdo, né? Só de olhômetro mesmo, mas eu quero dar para vocês um parâmetro mais objetivo. Se vocês pegarem algum paciente que tem uma fração mais ou menos, você ficou na dúvida, esse é um parâmetro objetivo que vocês podem usar, que é o EPSS, que nada mais é do que o E-Point Septal Separation. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Bom, a gente está de volta aqui no corte parasternal longitudinal, mais uma vez VD, VE, via de saída do VE, aqui a válvula aórtica vai estar para cá, átrio esquerdo, e aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção, esse folheto aqui da válvula mitral, tá? Esse daqui é o folheto, vocês estão vendo aqui, e quando eu rodar a imagem, eu quero que vocês reparem uma coisa. Ele primeiro abre, né? Quando você tem a fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo, dá uma fechadinha de leve, e depois vem a contração atrial e abre ele de novo, tá? Isso ocorre durante a diástole, todos esses movimentos, tá? Bom, se eu pegar essa minha imagem e clicar no modo M, vai aparecer uma linha. Essa linha daqui eu vou colocar bem aqui na ponta do folheto anterior da válvula mitral e eu vou apertar modo M de novo para ver o que acontece com esse folheto ao longo do tempo, tá? Bom, aqui é o que eu tinha falado, ventrículo esquerdo, septo interventricular, desculpa, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular, válvula mitral, botei o modo M bem aqui na ponta dela e olha o que acontece aqui. Eu vou ter essa imagem, uma imagem desse corte daqui ao longo do tempo, tá? Então, aqui em cima eu tenho ventrículo direito, septo interventricular, né? Isso tudo aqui é septo interventricular. Isso aqui escuro no meio é a cavidade do ventrículo esquerdo, e essa linha daqui é justamente a ponta da válvula mitral e o que acontece com ela ao longo do tempo, né? Bom, ela tem um movimento para cima, que é aquela primeira subida que eu falei que ela dá, aí ela começa a fechar de novo, vem a contração atrial, abre ela de novo e depois ela realmente fecha, né, durante a sístole. Então, essas duas ondas aqui eu chamo de onda E e onda A, né, aqui do enchimento rápido do ventrículo esquerdo e o A da contração atrial que tenta abrir de novo a válvula mitral. E o que eu quero olhar aqui é qual a distância que a ponta da válvula mitral chega do septo. Quanto melhor a função do ventrículo esquerdo, mais rápido você vai ter a ejeção através da via de saída, e depois no ciclo seguinte, quando esse ventrículo relaxar, mais pressão negativa, entre aspas, ele vai fazer puxando a válvula mitral na hora da diástole do ciclo seguinte. Então, mais perto ela vai chegar do septo interventricular, quanto melhor for a função do meu ventrículo esquerdo, tá? Então, o que a gente vai olhar é isso daqui, a distância do septo para a ponta da válvula mitral, aqui, que a gente chama de onda E, né? Bom, então, esse aqui é um exemplo, né, de um paciente com a função ventricular que está péssimo. Olha a distância do septo interventricular para a ponta da válvula mitral aqui no modo M. Olha que um paciente com uma função boa, um quase encosta no outro. Um paciente com a função ruim, isso fica super separado, né? Se vocês quiserem ter um parâmetro objetivo, nos casos que vocês ficarem em dúvida, então, corte para external eixo longo, modo M aqui pegando a ponta da válvula mitral, olha como é que ela se comporta ao longo do tempo, e a gente vai calcular o EPSS, né, que é a separação do ponto E, que é esse picozinho aqui do folheto anterior da válvula mitral, do septo interventricular. Se essa distância for menor do que 7 milímetros, eu tenho um paciente com função ventricular boa. Se eu tiver uma distância maior do que 10, eu vou ter uma função ventricular ruim, e qualquer coisa no meio disso, aí vai variar. Vai ser aqueles pacientes que têm uma função intermediária, e usando diferentes pontos de corte, você vai ganhar ou perder sensibilidade e especificidade, tá? Mas esses dois cortes aqui, que são cortes mais extremos, já ajudam você a ter uma noção melhor. Eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, eu peguei aqui minha janela para external longitudinal, eu vou jogar o modo M bem aqui, pegando a ponta da válvula mitral, e aí eu vou ativar o modo M, e a gente vai ver como é que ela se comporta ao longo do tempo, combinado? Então, vamos lá. Aqui já está aparecendo o modo M, a gente tem que tomar cuidado para pegar a ponta da válvula, e aqui a gente está vendo como é que ela se comporta ao longo do tempo, né? Bom, aqui, enchimento rápido do ventrículo esquerdo, a válvula mitral abriu com tudo e chegou perto do septo.
ela começou a fechar, e aí veio a contração atrial e abriu ela de novo, e depois ela fechou durante a sístole, e aqui eu tenho novamente uma diástole, e eu consigo calcular essa distância aqui, que a gente chama de EPSS, tá bom? Bom, além do EPSS, tem uma outra forma que eu vou mostrar para vocês em seguida. Só vou mostrar aqui rapidinho mais um vídeo, dando o exemplo de um EPSS ruim, né? Vocês estão vendo aqui o septo interventricular e aqui a ponta da onda aí. E a distância aqui deu de 1,6 centímetros, né? 16 milímetros. E é uma distância aumentada, significa que a função do ventrículo esquerdo desse paciente aqui está ruim, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, mais uma vez, só para vocês lembrarem do eyeball, um VE hiperdinâmico, tá? Olha como a cavidade quase fecha daqui. Isso aqui é um ventrículo esquerdo com a função boa, né? A cavidade quase desaparece durante a sístole. E mais uma vez aqui, um ventrículo esquerdo com uma função boa, um ventrículo esquerdo com uma função ruim. E aqui o extremo da função boa, que é o VE hiperdinâmico. E se eu vejo um VE hiperdinâmico, eu tenho que pensar que isso pode estar acontecendo, talvez por uma hipovolemia, né? Aqui a função está boa, mas eu fico com dúvida se o paciente não está hipovolêmico, se ele estiver com um eco assim, num contexto de choque, com cava colabada, eu vou pensar que ele tem algum componente de hipovolemia no choque dele, né? Bom, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, e aqui já é meio avançado, bastante avançado, mas é uma coisa a mais que pode dar para vocês uma noção semi-quantitativa da função do ventrículo esquerdo, é o que eu chamo de índice sistólico de contratilidade, ou ΔP, ΔT, tá? Bom, como é que eu faço esse negócio? Voltando lá para o corte apical 4 câmaras, tá? Aquele corte que eu já tinha mostrado para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte, primeira coisa, eu vou pegar o meu color Doppler e vou jogar aqui em direção à válvula mitral, tá? E eu vou tentar achar um refluxo mitral. Eu só consigo fazer o DP-DT se eu tiver um refluxo mitral. Então, primeiro eu vou achar o refluxo mitral, depois de achar ele, o que eu vou fazer? Pegar o Doppler contínuo, é o CW, é o contínuo, e vou jogar aqui em cima do refluxo mitral. E o que eu vou ver é isso daqui, né? Eu vou ver o influxo mitral e o refluxo mitral. Por que eu tenho que ter um refluxo mitral? Para fazer como se fosse uma solução de continuidade entre o VE e o átrio esquerdo, e aí eu consigo ver o quão rápido a pressão dentro do ventrículo esquerdo sobe na verdade, o quão rápido o fluxo entra no ventrículo esquerdo durante o ciclo cardíaco, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o próprio aparelho de eco, ele tem uma tecla que se chama DP, DT lá. Se você clicar, ele vai pedir para você marcar 2 pontos. O primeiro ponto, a gente vai marcar bem aqui, onde a velocidade do influxo mitral está em 100 metros por segundo, combinado? Esse pontinho daqui. E depois eu vou marcar um segundo ponto aqui, onde a velocidade do influxo mitral está em 300 metros por segundo, tá? Eu marquei esses 2 pontos. E o que o aparelho vai me dar é a distância, o tempo, na verdade, que o ventrículo demorou para chegar de 100 a 300 metros por segundo aqui. No caso aqui, o aparelho está me dando que demorou 70 milissegundos para partir de 100 e chegar a 300 metros por segundo, tá? E a fórmula é essa daqui. Eu vejo delta de pressão sobre delta T. Quanto delta de pressão foi gerado no ventrículo, enquanto delta de tempo, né? Isso me dá uma noção da função do ventrículo esquerdo, da elastância ventricular, né? Usando a equação de Bernoulli, o que eu faço tendo a velocidade que eu medi pelo Doppler, eu estimo a pressão dentro do ventrículo naquele momento, né? Então, pressão é igual a 4 vezes velocidade ao quadrado. Então, a pressão naquele momento que a velocidade estava a 1 metro por segundo vai dar 4 vezes 1 ao quadrado, 4 milímetros de mercúrio. No ponto 1 metro por segundo, a pressão intraventricular era 4 milímetros de mercúrio. No ponto 3 metros por segundo, a pressão era 4 vezes 3 ao quadrado. Então, no ponto 3 metros por segundo, minha pressão era 36 milímetros de mercúrio. Bom, continuando aqui na fórmula, né? Eu vou ter aqui em cima o delta de pressão, 36 menos 4 vai dar 32,
e o ΔT é aquilo que eu medi lá no gráfico, né? Então, simplificando, o dp/dt vai ser 32 sempre sobre a diferença de tempo que eu achei lá no Doppler, né? Quando eu tenho, e aqui é importante lembrar que é em milissegundos, tá? Quer dizer, aqui é em segundos, porque isso eu vou ter que fazer um ajuste, eu vou mostrar para vocês na próxima. Um dp/dt maior do que 1.200 significa que o V é bom, um dp/dt menor do que 1.000 significa que o V é ruim, e no meio do caminho aqui, eu não tenho como saber se eu achar um valor entre um e outro, a função, não sei se é boa ou se é ruim, né? Vamos dar um exemplo aqui. dp/dt é igual a 32 sobre ΔT. Aqui, o meu ΔT deu 70 milissegundos. Então, eu vou botar aqui 70 milissegundos, mas eu tenho que converter isso para segundos. Daria 32 sobre 0,07 segundos. Aqui, então, meu dp/dt deu 457, tá? 32 sobre 0,07. E nessa situação, então, eu tenho uma função ventricular esquerda que está com dp/dt abaixo de 1.000, eu posso falar que eu tenho uma função de VE reduzida, né, pelo dp/dt. O dp/dt é interessante quando eu tenho um paciente que eu não tenho uma boa janela ou quando eu não tenho um bom alinhamento da via de saída do VE, e aí eu não consigo, por exemplo, fazer um VTI, ou quando a imagem está meio mais ou menos, eu não consigo ver bem as bordas do endocárdio para poder fazer fração de ejeção. Então, é mais um método aí para avaliar a função do VE, mas, claro, depende de ter um refluxo mitral, justamente para criar aquela solução de continuidade entre o átrio esquerdo e o átrio direito, né? Bom, era isso que eu tinha para conversar hoje. Muito obrigado. E a gente se vê em aulas seguintes para comentar um pouco dos outros pontos que eu falei hoje. Obrigado.